Fala, pessoas queridas, voltamos, vamos dar sequência ao nosso bloco, já estamos na questão de número 9, já fizemos 8 questões e eu quero muito saber conforme ou como foi essas 8 primeiras questões. O que você percebeu? Há um padrão em todas essas questões. Invariavelmente, se elas são extensas, se elas são curtas, se elas são medianas, existe uma maneira de você encarar, de iniciar a questão. Lembre-se, e eu vou dizer isso até o último instante, até o nosso último encontro e todas as oportunidades que eu tiver diante de você. Enunciado manda a questão. Enunciado é o que determina o acerto e o erro. Mas não simplesmente o enunciado, mas como você interpreta, como você destrincha, como você estrutura e como você, de fato, encara o enunciado. Eu não sei se você está começando a perceber, mas no início, talvez, da sua preparação, você, diante de algumas questões que errava, você tendia a ter a seguinte postura: nossa, questão mal feita, questão mal elaborada, e começava, então, a avaliar o examinador, não concordando, dizendo, recorro, dizendo, essa questão tinha que ser anulada, se justificando atrás desse comportamento. E não, na verdade, concurso, somos nós que seremos avaliados. Fica mais fácil quando a gente começa a entender um meio, a forma que nós seremos avaliados. Se a gente entender o padrão, fica mais fácil. E aí a gente entende uma coisa: aqui não se trata de exercício de ter razão. Ninguém quer se preparar para ter razão. A gente quer se preparar para ser aprovado e classificado. Fica mais fácil a gente começar a responder conforme nos é perguntado. A gente saber responder aquela pergunta que nos é feita de forma, aspas, maliciosa, mas que nós já aprendemos a interpretá-la, a saber as nuances, os detalhes, os trejeitos do examinador. E é isso que a gente está fazendo. E quanto mais você tem contato de forma direcionada, intencional, estratégica, melhor você fica. Mas me conta, já tem feito alguma diferença você aplicar essas coisas às questões de prova? Me dá essa notícia, fala para mim. Vai lá e me dá uma noçãozinha de como você está nessa preparação. Vamos então para a questão de número 9? Diz assim o enunciado, pessoas. Suponha que Daniel, que hoje está com 55 anos de idade. Pô, eu tenho uma pessoa chamada Daniel, deixa eu trocar aqui a cor. Tem uma pessoa chamada Daniel, e Daniel ele tem 55 anos de idade. Geralmente, quando nós temos uma pessoa e começa essas narrativas que nos dão informações sobre essas figuras, cuidado, porque você pode ter apenas o Daniel, mas você pode ter a Jussara, pode ter a Priscila e pode ter a Fernanda. Você tem 3 elementos, 4 elementos, 5 agentes. Cuidado para você não se confundir. Geralmente essas questões, elas tendem a te levar à confusão de informações. É a questão que você fala assim, nossa, confundi. Mas por que você confundiu? Porque você quis fazer a questão de braços cruzados. Você quis fazer a questão simplesmente de memória, de cabeça. Não faz isso. Com todo respeito, com todo carinho, me permita, isso é preguiça. Seja intencional e estratégico. Então já vem aqui, ó, e já faço uma anotação. Eu estou falando sobre Daniel, que ele possui 50, faltou um E aqui, né? Vou colocar assim, ó, Daniel, que possui, gente, não é um, tá? É um L, 55 anos de idade. Bora lá. Tenha praticado crime de racismo. Eita, Daniel praticou crime de racismo. Ué, não troquei. O que eu preciso destacar aqui, ó? Gente, sabe quando você está mais rápido que a própria tela? Racismo. Quando eu falo sobre o racismo, vamos lembrar daqueles 3 incisos do artigo 5º da Constituição, o 42, 43 e 44, que vai dizer sobre 5, ou melhor, 6 crimes. Lembra? Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. E eu vou me lembrar que eles têm qualidades, mas eu vou focar agora no racismo. O racismo tem 2 características importantes que podem ser decisivas nessa questão. Primeiro, o racismo ele é um crime inafiançável. Agora, qual é a diferença? Qual é o destaque sobre racismo? Assim como a ação de grupos armados. É um crime
imprescritível. Ele não prescreve. Então, daqueles 5 crimes, apenas racismo e ação de grupos armados são crimes imprescritíveis. Então, atenção a essa informação. Geralmente, a questão ela vai explorar exatamente essa informação aqui, ó, a imprescritibilidade. Por quê? Porque todos esses crimes eles são inafiançáveis. Então, isso não tende a ser objeto de questão de prova. Bora lá, Augusto. Quando tinha 35 anos. Então, peraí, ele praticou o crime de racismo quando tinha 35. Então, hoje ele tem 50, mas o crime foi praticado quando ele tinha 35. Com certeza a pergunta está aqui. Bom, a pergunta é simples. Daniel, agora, aos 55 anos de idade, ele pode ser processado e responsabilizado pelo crime que ele praticou aos 35 anos de idade? Lembrando que existe um lapso entre a prática do racismo e, de fato, o momento em que ele será, de alguma forma, punido. 20 anos. Pode. E por que pode? Exatamente porque o crime de racismo ele é imprescritível. Ou seja, é provável que o examinador aqui esteja pedindo isso de uma maneira requintada, de uma maneira mais bem elaborada. Bora! Atualmente, de acordo com a Constituição Federal, letra A. Então, primeira coisa, está pedindo para a gente assinar a alternativa que é correta. Não se esqueçam disso. Letra A. Poderá ser processado, porém, seria possível a determinação de um valor a título de fiança. Não, por quê? Ó, aqui está um detalhe, gente, me permitam. Poderá ser processado? Primeira informação. Ok, ele poderá ser processado. Porém, seria possível a determinação de um valor a título de fiança para que ele aguarde o julgamento em liberdade? Aqui está errado. Então, essa informação seria possível? Não, não é possível. Por quê? Porque o crime, ele é o quê? Inafiançável. Mais uma vez, a alternativa errada. Mais uma vez, o que, Augusto? Observe que a gente já sabia de todas essas informações, relembrando o conteúdo antes de ir para as alternativas. Então, o que o examinador está nos apontando? Que as alternativas provavelmente vão variar nessas duas informações básicas sobre racismo. Bora lá, letra B. Poderá ser processado? Poderá. Então, primeira informação, ok. Então, a ideia de uma alternativa é ter duas ou mais afirmações. A primeira afirmação está correta. Pois o racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Perfeito. Sujeito, segunda informação, correto. Sujeito a pena de detenção, está errado. Não é pena de detenção, é pena de reclusão. Então aqui você vai puxar e colocar assim, reclusão. Bom, errado. O que eu quero destacar para você? Cuidado. Aqui, é uma primeira afirmação. Correta. Isso aqui é uma segunda informação numa mesma alternativa. Correto. Isso aqui, é uma terceira afirmação na mesma alternativa. Está errado. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Você tem 3 afirmações numa única alternativa. Das 3, vocês perceberam que 2 primeiras estão corretas e a última está incorreta. A alternativa está errada. Ponto, acabou. O problema é que você, na hora de prova, olha para isso e fala assim, já sei, racismo é uma questão tranquila, eu sou bom o suficiente para dizer que tá... Cuidado, você pode perder a questão porque o erro está no fim dela. E aí se você passou desapercebido, acelerado, porque achava que sabia o que estava sendo dito, perdeu a questão. Bora, alternativa letra C. Diz assim, deixa eu mudar aqui. Alternativa letra C. Não poderá ser processado. Primeira informação está ok. Pois a prescrição para o crime de racismo... Não, desculpa. Está errado, né? Diz assim, letra C, não poderá. Ele poderá ser processado. Pois a prescrição, não. Crime de racismo não é prescritível, é imprescritível. Ocorre em 20 anos. Errado, portanto, a letra C. Letra D, poderá ser processado? Poderá. Ok, primeira informação está correta. Pois o racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei? Perfeito. Ou seja, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira informação estão corretas. Letra E, não poderá ser processado. Ele poderá ser processado. Pois a prescrição... Não, racismo não é prescritível, é imprescritível. Ocorre em 5 anos. Está errado. Por quê? Porque não ocorre, porque não é prescritível. Então, errada a letra E, gabarito letra D de dado. Minha avaliação sobre essa questão, gente. Nós estamos diante de uma questão literal
uma questão que pede um assunto básico de entrada, mas nesse caso foi requintado. Ele construiu uma narrativa. Quando ele constrói uma narrativa criando elementos, o que ele está exigindo de você? Interpretação, raciocínio. Ele está olhando para você e fala assim, candidato, fala para mim, você está entendendo? Então deixa eu brincar. Deixa eu, em 5 alternativas, jogar com você. Porque se você não estiver atento, se você não estiver firme do conteúdo, eu vou te levar para a vala e vou fazer você perder uma questão. Só que você se antecipa, dá um passo adiante e fala assim, aqui não, amigão. Hoje não, porque hoje eu sei a matéria. Eu sei fazer a questão, além de já dominar o conteúdo. A minha tristeza é quando eu olho para uma questão como essa e percebo candidato e candidata dominando a matéria, mas errando uma questão como essa. O problema não está na matéria. O problema não está em domínio da matéria, mas sim em fazer questões de prova. Fechou?